E aí pessoal, beleza? Eu vou mostrar 3 guitarras nesse vídeo, tá? Eu fiz um monte de guitarra por esses dias, tá bom? E o que acontece, pessoal, é que por falta de tempo, como tem bastante encomenda, sempre tá tendo bastante encomenda, isso é perfeito, ótimo, né? Eu gosto muito de fazer esses instrumentos, pessoal. Então, por falta de tempo, eu tenho que, às vezes, gravar 3, 4 instrumentos no mesmo dia. Não dá para fazer um vídeo específico para cada um, tá? Então, é isso. Eu tenho 3 guitarras para mostrar hoje. Todas elas são muito bacanas, né? 2 é para um cliente só. Essa aqui é para um cliente que já me encomendou uma outra guitarra da Jack Daniels. Tem até o vídeo dele aí no canal, tá? Ele falando da Jack Daniels, para vocês saberem. Então, pessoal, essa daqui é uma guitarra de 3 cordas, tá? O braço é em cedro, a mão do braço é diferente aí, tá vendo? Ele pediu que fizesse com esse formato aí, tá? Se você também quer a sua cigar box com esse braço aqui, ó, com essa mão, né, o headstock desse jeito, é só falar comigo, eu faço, cobra um pouco a mais do que a outra, tá? Mas eu faço assim. Então essa configuração aqui tem somente um humbucker, né? É um humbucker de alto ganho, aí mais de 16 de ganho esse humbucker, né? É muito bacana, um captador muito legal, né? Tem um botão de tone e volume, o braço é todo em cedro, tá? Esses instrumentos, pessoal, não dão acabamento, esse instrumento tem um acabamento rústico, né? Então só vai uma enceradinha aí, uma polida, né? Exceto uma outra aqui que eu vou mostrar que o cliente pediu que fosse um alto brilho, mas aí já é gosto do cliente, outra coisa que ele me pagou a mais para fazer isso e tal, né? É um serviço fora parte. Mas de maneira geral eu faço as minhas guitarras assim. Todas elas têm acabamento básico no braço, né? Só para ela não ficar, tanto no braço como na caixa, né? Só para não ficar soltando ferro, para não ficar madeira bruta, né? Não posso deixar com a madeira bruta, porque senão o que acontece é que ela pode entrar água, né? Tipo, a madeira, ela absorve água. E ela estando impermeabilizada, que é isso que eu faço, impermeabilizo a madeira, ela quando pingar uma aguinha aqui, você tirou, pronto, acabou, entendeu? Passou um paninho assim, já era. Se deixar na madeira bruta, obviamente que a madeira absorve a água. Então, por acaso, se pingar água no seu instrumento, não vai danificar, tá bom? Então é por isso que vai só esse acabamentinho em selante, né? Selador. Então essa é uma guitarra de 3 cordas, tá? Tarraxas blindados, o headstock aí, como eu falei, é diferenciado. Ele é feito em 3 partes, né? A parte do meio e ambas as partes laterais que são coladas aí, prensadas para fazer esse trampo. Aqui é o cordal, né? Que é parte da estrutura interna que eu deixo para fora e faço a vez do cordal, tá bom? As cordas vão encaixar aqui embaixo. Entradinha pro plug P10, esqueminha para você pôr a correia, tá bom? A caixa em laminado de abeto, né? Tampo em laminado de espruço de abeto, né? Cavalete esse cavalete aqui é um pedacinho de embuia, tá? Pessoal, esses pedacinhos aqui são tudo pedacinho que sobra de outros instrumentos que eu construo. E aí eu faço o cavalete, tá bom? Faço o cavaletinho para cigar box. Fica legal, madeira é uma madeira de boa qualidade, não é uma madeira muito dura, né? Que seria para um cavalete, mas fica legal com esse cavalete aí, tá? Aqui tem uma saída de som, os cantinhos dourados aí. Como eu disse, a caixa é laminado de abeto. O cliente que escolheu essa imagem aqui, tá, pessoal? O cliente que escolheu. Eu não sei o que significa, mas é uma imagem muito legal que ele escolheu. Então, uma guitarra de 3 cordas, 20 trastes, e tá aí. Vou gravar aqui para vocês. A estrutura dela interna, o leque, as costelas e tal, são feitas de cedro também, tá? São pequenos filetes de cedro que quando eu compro o tampo em cedro sólido, por exemplo, aí o que eu faço? Eu corto vários filetinhos assim, de meio centímetro, né? Mas aí dá uma lixada, deixo com 3 milímetros cada um, para poder ele fazer toda a estrutura, né? A armação que vai no tampo. Então, esse é o som dela acústico, tá? Tá ligado ali. Eu vou aumentar o volume, mas o que acontece
é que eu não tenho uma distorção, tá bom, pessoal? Então... Então, pessoal, não tem uma distorção legal para mostrar para vocês aí. Sempre que eu ligo a distorção, dá algum... Não tem uma distorção bacana, então não dá pra eu mostrar pra vocês. Mas dá pra ter ideia do som da guitarra ligado, tá? Aqui, desligado, ligado no amplificador, tá bom? Então é isso, vou mostrar a segunda guitarra e depois eu vou pra última, que é a mais top, que eu fiz essa semana, uma guitarra que eu não faço há muito tempo, mas que ficou excelente. É uma guitarra com o violino, ficou muito legal. Vou dar pausa aqui e volto com a segunda guitarra. Então, pessoal, essa daqui é uma guitarra também que foi customizada conforme o cliente pediu. Teve uma questão nessa guitarra aqui, o cliente pediu que fizesse a imagem novamente, porque ele achou que a imagem tinha ficado apagada, entendeu? Deixa eu tirar aqui, esse aqui é só um cordãozinho que eu coloco para pendurar elas aqui, tá? Então essa é uma guitarra, vamos dizer assim, tradicional, né, com headstock reto, 3 cordas, 20 traços, braço em cedro. Esse pedaço de cedro que tá bem claro, tá bonito, combinou com a guitarra, né? Botão de tone, volume, é uma captação piezo cerâmico interno, é um cavaletinho em buia também, tá? Aqui é a parada para você pôr a correia, aqui é a continuação da estrutura interna. Fica como cordal. Aqui você pôr a correia, já falei. Aqui é outro, aqui atrás, tá bom? Tem 2 saídas de som, tá bom? Essa guitarra específica tem uma tampinha aqui, porque eu precisei modificar, tá? Eu precisei modificar porque eu fiz ela sem volume, sem tom. Aí ele falou, pô, é com volume com tom. Então eu falei, cara, desculpa aí. E aí eu acabei tendo que fazer essa alteração. Coisa que eu não faço nas guitarras, porque se eventualmente na sua guitarra der algum problema na parte elétrica, assim que você levar no luthier, ele vai fazer esse trabalho, tá? Ele vai fazer um furinho e criar uma tampa, um pedacinho de madeira que tiver lá, colocar aqui com 4 parafusinhos, é serviço básico para luthier, tá bom? Isso aqui. Então, pessoal, essa é uma cigar box de 3 cordas. O cliente quis customizar com essa imagem aí. Tá? Então, pessoal, quando eu fui imprimir a imagem novamente, ela não aderiu. Então ela não aderiu completamente, né? Por conta da imagem que já estava embaixo. Mas ela ficou com um brilho bacana, assim como ele queria, né? E ficou desgastada também como ele queria. E no final das contas eu não precisei nem lixar para desgastar. A própria impressão da imagem já deu esse efeito de desgastado aí. Mas ficou uma guitarra muito legal, eu achei ela muito bonita pela cor, né? O verde do tampo contrastando aí com a cor do braço, que é mais clara, ficou bem bacana, eu gostei. Então esse é o som dela desligado, vou aumentar o volume aqui, tá? Tô bem perto da caixa. Espero que não dê microfonia, não vai não. Então esse é o som dela plugado, tá? Ó.
plugado, desplugado. Só para mostrar, tá, pessoal? Então, essa saída do jack é embaixo, tá? O cliente quis assim, ficou bacana. Ah, um detalhe interessante nesse instrumento, olha, eu fiz uma plaquinha aqui, ó, escrito MCBG, isso ficou legal também, tá bom? E também tem um decalque aqui queimado e no braço também, MCBG. Estou fazendo isso aí agora, tá bom? Eu vou pegar a próxima guitarra, que é uma guitarra muito legal, é do mesmo dono dessa que eu acabei de mostrar, tá bom? Eu vou dar pausa aqui e já venho com ela para vocês. Então, pessoal, eu fiz essa guitarra aqui. Isso aqui é um híbrido de violino com cigar box, tá? Essa guitarra aqui ficou muito legal. O cliente pediu que fizesse essa guitarra com esse tipo de headstock, né? Só que com 5 cordas. Então, olha isso. Ficou muito legal. São 5 cordas, tá, pessoal? O braço é todo em cedro até a escala, tá bom? Só que é uma escala colada, tá? Eu procurei uns pedaços de cedro aqui que fosse um pouco mais claro. E aí acabei encontrando aí para destacar um pouco mais a escala, né? E consegui fazer ela destacar aí. Então, é uma guitarra que ficou muito confortável de tocar, tá bom? Um cavalete em embuia, um pedacinho de embuia. Aqui tem um pedacinho de roxinho fazendo o cordal, né? Como suporta a pressão, né? Das cordas puxando. Então, eu fiz aí uma peça em alumínio, com um pedaço de roxinho, né? Duas hastes de metal puxando as cordas, né? Para fazer a vez do cordal. Aqui atrás tem uma tampa em frejo, né? É um pedaço de frejo, freijó. O braço é inteiro. Aqui tem também um pedacinho de freijó, tá? Mas o braço é inteiro de cedro, tá, pessoal? Ficou um acabamento muito legal aí nas emendas, tá? Deu para fazer uma coisa muito bacana aí, ó. Tá bom, pessoal? Esse instrumento é um instrumento muito difícil de fazer, cara. Tá? Pensa assim, então é só pegar o braço e colocar. Não é assim, não. Se você soubesse o rolê que eu dei aqui, para conseguir fazer essa estrutura toda, suportar, né? Isso aqui foi um Pelé danado, essa guitarra me deu. Porque para fazer essa estrutura, suportar 5 cordas puxando, cara, 5 cordas de aço, não é para qualquer um não, tá? Então é uma coisa bem difícil de fazer, não é uma coisa fácil, tá bom, pessoal? Eu percebo que o pessoal de fora aí admira muito esse tipo de guitarra, que é feita com violino. Olha só, eu quero destacar bastante as emendas, cara. Ficou um acabamento perfeito, ficou muito legal mesmo. Tá? Eu gostei muito de trabalhar com esse instrumento. Né? O instrumento ficou perfeito, olha isso. Ficou muito bacana, ficou brilhando, né? Que o cliente queria que ficasse brilhando, então ficou brilhando bastante, ficou bem legal mesmo. Tá bom, pessoal? E isso aqui é um violão de 5 cordas, né? Vamos dizer assim, só não tem a misona, né? É isso aí, pessoal. Uma guitarra muito legal. Eu acho muito estranho tocar com ela, porque falta a misona. Eu uso muito a misona, né? Eu tô sempre... Eu toco bastante blues no violão, então...
tô sempre, né, usando a misona aqui com o dedão, então é muito estranho para mim tocar ela. Mas uma guitarra de um som incrível. Desafinei a guitarra. Bom, então pessoal, deixa eu mostrar ela para vocês plugada aqui, tá? Vamos lá. Eu queria tanto colocar uma distorção. Legal, legal. Então esse é o som dela plugado, tá pessoal? Vou tirar do plug ali para não ficar forçando o cabinho que é de lado. Então vamos lá, falar um pouco do instrumento. Eu já fiz, é a terceira vez que eu faço esse tipo de instrumento, tá bom? Esse instrumento aqui, ele é feito em um corpo de violino 4x4, tá bom pessoal? O corpo de violino 4x4, ele é maior, tá? Então fica mais fácil de você casar tudo aí dentro, tá? Tem uma estrutura muito complexa por dentro, porque o braço vem, depois que está tudo feito, você tem que colocar essa parte aqui, então você abre aqui, põe a parte, né? Aí parafusa, aí volta para cá para virar e colar, e aí tudo isso tem que ficar, ó, muito bem alinhado, porque senão dá tudo errado, cara. Isso aqui é um mistério. Mas é muito legal, eu gostei, tá bom? A corda pulou aqui do rastilho. Vou apertar um pouquinho mais essa arruela, que ela não pula. Por isso que deu uma desafinada. Tá, então pessoal, o que acontece? Esse instrumento aqui, eu não costumo fazer ele sempre, porque o pessoal, não sei, não pede. Mas o instrumento, pessoal, é um instrumento de uma complexidade muito, muito intensa para você poder construir ele. Não é só pegar um pau e enfiar aí no buraco do violino, você entendeu? Porque você vai tirar o braço do violino aí, só para você tirar, você já destrói o violino, se você não tiver as ferramentas adequadas, entendeu? Então, depois você tem que fazer um acabamento bacana, porque isso tudo tem que combinar, né? Não adianta só enfiar um braço aí e passar cola, porque você não vai conseguir passar cola. Você vai ter que fazer um acabamento à mão aí, um por um, pedacinho por pedacinho, vai colando, casando, e é isso que acontece nesse instrumento. É um instrumento difícil de construir. Eu deixei essa curvinha aqui, né, no final da escala, tem uma curvinha, eu achei bacana deixar essa curvinha aí, fica bonitinha. Então é isso aí, pessoal, tá bom? Esse instrumento que eu queria mostrar hoje, é um cigar box de 5 cordas. Para ser de 6 cordas, você vê. E o braço aguenta, pessoal. Olha a grossura desse braço. Isso aqui é um pedaço de cedro, tá, pessoal? Isso aqui é um pedaço de cedro sólido, tá bom? E tem o corte está inverso na escala para poder te dar a sustentação para você conseguir tocar sem problema nenhum, sem seu braço do seu instrumento envergar um dia, tá? Pode ser que isso aconteça daqui 10 anos, sei lá, mas aí um luthier, né, quem sabe um dia vai trocar um braço. Mas, cara, eu costumo construir as coisas para durar para sempre, tá bom? Eu sou meio xarope, então eu meto estrutura aí por dentro, por todo lugar, para poder o instrumento não voltar para mim, né? A intenção é eu fazer uma coisa que o cara vai usar muitos anos, né? É um instrumento musical, não é um supérfluo qualquer que você vai comprar aí e amanhã tem outro ali na loja e você substitui. Não, o instrumento a gente cria uma afinidade com o instrumento e a gente gosta do instrumento e quer ficar com ele o máximo de tempo possível. É claro que...
Claro que instrumento pode dar defeito. Pode, qualquer instrumento pode dar defeito. Tanto o meu quanto o comprado na loja. Mas os meus não costumam voltar não. Porque eu gosto de fazer direitinho. Tá bom, pessoal? Apesar de ser um instrumento bem bruto, bem rústico, né? Que são cigar box e tal, não são instrumentos industrializados. Isso aqui é tudo feito na mão. Então, olha como ficou alinhadinho a escala aí, ó. Tá vendo só? Ficou muito confortável, tá? Não trasteja em ponto nenhum e tem um alinhamento perfeito. Essa é a ideia. Tá bom, pessoal? Isso aqui é uma guitarra um pouco cara para ser construído, porque só um violino aí dos mais baratos a gente paga 350 pau para poder desmontar e fazer isso aqui. Tá? Então sai caro, não tem jeito. Esse instrumento aqui é um dos instrumentos mais caros que eu tenho para vender aí no Mercado Livre. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. O esqueminha principal correia aí, o outro eu vou pôr aqui, já já. Mas já está terminado esse instrumento, vou colocar outro pininho da correia para poder despachar. Tá, pessoal? Isso que eu queria mostrar hoje. Tem dúvida? Pode falar comigo. Quer encomendar seu instrumento? Fala comigo, a gente conversa aí e vê o que faz. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo, pessoal, falando sobre madeiras. As madeiras que são possível construir cigar box, né? Se você quiser, eu posso construir com a madeira que eu vou falar. Então eu vou fazer um outro vídeo falando sobre madeiras. Tá? Hoje mesmo ainda vou fazer esse vídeo. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que adquiriram esses instrumentos. Desse instrumento aqui, que foi comprado junto com esse aqui, ó, o cliente me encomendou, é o mesmo cliente, tá bom, pessoal? O outro cliente do Rio de Janeiro, que é aquela guitarra com humbucker que eu mostrei no começo do vídeo, com humbucker e volume tom, tá? Customizado, com headstock também diferenciado igual esse. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos vocês que contribuem com o meu trabalho direta e indiretamente, tá bom, pessoal? E é isso aí, sempre tem novidade. E tamo junto aí, muito obrigado, valeu, até a próxima guitarra, até o próximo instrumento, até a próxima conversa, valeu, obrigado.